Ai de mim, ai de mim, ai me. Precisa um grito grego para começar provocações. Provocações, meu Deus do céu. Outra vez, 13 anos caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas certamente é um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. O nosso convidado de hoje começou no rádio e na televisão como pós-adolescente que falava aos adolescentes. Faz muito tempo. Hoje ele já é um sessentão, mas continua falando aos adolescentes, o que é um caso raro nessa nossa televisão devoradora de tudo e de todos. Ele começou aqui mesmo, nas tardes da Rádio Cultura, passou pelos fins da tarde da TV Cultura, caiu à noite nos braços de Silvio Santos e foi parar nas madrugadas da Globo. Os antigos adolescentes que começaram com ele já devem saber quem ele é. Ele é Serginho Groisman. Serginho Groisman, mais de 30 anos e o mesmo formato de programa em 3 canais de televisão. A Globo se esqueceu de te enquadrar? Bom, eu espero que a Globo não tenha me enquadrado. Ou, eu já não sei, me enquadraram e eu tô lá, feliz. Você considera-se a elite da programação da Globo? Não, eu me considero... Eu trabalho na madrugada, eu não sou aquele do horário nobre. Sou aquele da experiência, do experimento. Eu procuro a independência, eu procuro os princípios, aqueles que sejam possíveis de serem colocados na TV. Você foi o maior sucesso de público da história da TV Cultura. Por que saiu? Eu estava aqui, é exatamente esse estúdio aqui, e numa das tardes recebi um telefonema do Silvio Santos pessoalmente. E ele falou que gostaria de conversar comigo. Então eu fui lá, porque era uma chance na minha vida extraordinária de conhecer pessoalmente, a essa distância que nós estamos, uma figura, é um mito da televisão brasileira. E ficamos algum tempo conversando e eu não tinha dúvida que era só matar minha curiosidade e voltar para cá. Mas ele, aos poucos, foi me convencendo que era interessante eu poder falar para um público maior. E naquele momento, ele falou, dá uma volta por aí. Quando eu saí, eu encontrava assim, andando pelos corredores, o Bozo, junto com o Boris Casoy, junto com o Jô Soares, junto com o Gugu Liberato, junto com a vovó Mafalda. Então eu falei, bom, aqui também aqui é uma televisão diferente. É uma televisão, tem uma vida diferente. Na cultura eu sou uma pessoa tranquila, poderia ficar a vida inteira aqui. Mas aqui tem um desafio. E eu fui pelo desafio. E voltando aqui, falando com as pessoas que dirigiam a TV Cultura, no final elas falaram, não, você vai falar para mais gente aquilo que a gente semeou aqui. Então eu fui. O Silvio Santos, ele te ofereceu um caminhão de dinheiro para você não ir para a Globo. Por que você recusou? Porque era um outro novo desafio. Eu fiquei 8 anos no SBT, fiz mais de 2.500 programas, passaram mais de 500 mil pessoas como público. Você se dava bem com ele? Me dava. É uma figura interessante você conhecer o Silvio da televisão e o Silvio
empresário. Se bem que os dois se confundem muito, e eu acho que ele também se confunde. Ele não sabe direito. Ele direito, né? não sabe se ele é o empresário, se ele é o senhor. Ele só sabe que tem um barbeiro que corta o cabelo dele direitinho como ele quer. Exatamente. Há 22 anos, você disse ao Jornal da Tarde: eu não compro briga com ninguém. Minhas críticas eu guardo no recôndito do meu ser. Você continua guardando? Eu tenho minhas opiniões, eu externo. Agora, como eu também sou uma pessoa necessariamente que deve fazer uma autocrítica constante, e eu sou alvo também da crítica, eu acho que existe um papel específico dessa crítica para avaliar tudo. Dizem, porque você está, por enquanto, você está uma hiena, né? A gente não consegue te segurar. Você vai, você volta, a gente pega aqui, você foge por aqui. Você está difícil, mas agora vamos começar com mais crueldade. Ok, vamos lá. Dizem que o seu lado mais terrível aparece na mesa do pôquer. É verdade? É verdade. Eu, desde os anos 70 e durante os anos 80 e até um pouquinho dos anos 90, eu tinha uma mesa de pôquer com Cacá Rossé, com Bob Wolfenson, e era uma mesa em que nós nos reuníamos para contar as mesmas piadas todas as semanas e dar risada como elas fossem contadas pela primeira vez. Você era terrível mesmo? Eu era chamado o Rato. Há 15 anos, no SBT, você dizia: a informação é a melhor arma contra as drogas. Você estava preparado para esse fracasso? Teve uma época, Bu, eu tinha uma ideia meio maluca, que era fazer com que o Estado abraçasse a causa dos dependentes e que não fizesse só a propaganda contra as drogas, mas também uma orientação específica. Se você fumar maconha, não dirija. Se você cheirar, enfim, pode ter consequências cardíacas. Que fosse massivo isso, para que as pessoas tivessem uma informação, a informação daquele que já é viciado. O Estado tem muito medo de que as pessoas possam se viciar, mas se esquece um pouco daquele que já está no vício. E quando é que você vai para um convento? Puxa vida, Bu, deixa triste. Tudo bem, vamos embora. Não vou deixar você triste. O seu horário na madrugada da Globo é mais ingrato com você ou com os adolescentes? Eu acho que ele é relativamente ingrato. Porque você falar da madrugada significa você... Se você entra 1 da manhã já é madrugada, mas você entra 2h30. Então a perversidade, ela está muito mais na quantidade de pessoas que vêm. Quer dizer, quanto mais tarde o programa vai, menos pessoas podem ver. Então a perversidade está nisso. Fora isso, existe a benevolência da madrugada, que é o experimento, que é você levar pessoas que não necessariamente fazem o sucesso imediato, você abrir espaço para a música instrumental, para os debates, para os políticos, para a molecada principalmente. Strassman, falando de adolescentes, tem uma frase sua boa. Na adolescência, eu quase entrei numa organização clandestina contra a ditadura. Por que quase?
Porque é o seguinte, eu estudava numa escola em que não se incentivava, eu não tinha amigos com quem dialogar. Eu era um monólogo social. Então, era uma época antes do AI-5, onde os jornais publicavam os locais das passeatas. E eu ia sozinho. Numa dessas passeatas, num desses enfrentamentos, na Praça da República, encontrei um amigo que já não estudava na minha escola. E ele falou assim, você é interessado, você não quer entrar para a clandestinidade? Eu falei, interessante, quero. Ele me deu o endereço, que era perto de São Bernardo. Eu fui, entrei, tinham 4 meninos e uma garota. Assim que eu entrei, o rapaz falou, seu nome é Nelson, porque nós precisamos que você seja uma pessoa oculta. Não quero saber seu nome verdadeiro, porque em caso de tortura, você não saberá o nosso nome verdadeiro. Eu falei, ok, Nelson, vamos panfletar. Eu falei, que organização é essa? Ele falou, não posso falar por questões de segurança. Eu falei, vamos panfletar. Panfletamos, no outro dia eu cheguei e falei, que organização é essa? Ele falou, não posso dizer. Então eu falei, acabou minha clandestinidade. Foi tão clandestino que até hoje eu não sei para quem eu panfletei. O que é a vida, hein? É uma causa perdida mesmo. Sérgio Grossman, o único judeu com fã-clubes na Alemanha e no Japão. Não tem na Itália também? Como é isso? Eu não estou sabendo dessa informação. O Japão eu vou constantemente, através da Globo, e é um país que eu amo o Japão. Amo pelas pessoas, principalmente, pela tecnologia, pelo respeito. A Alemanha, eu ainda não fui. Se tem um fã-clube, espero que não seja nazista. Não. Tem lá Bertolt Brecht, né? Sim, temos Marlene Dietrich, temos um monte de gente bacana. Tem muita gente. Se alguém pensa que pode ser bem informado só com a televisão, está perdido. A Globo gosta disso que você disse? A Globo, bom, nem eu perguntei a ela, nem ela veio me inquirir a respeito dessa frase, mas essa frase é uma frase que se aplica a tudo. Eu acho que o Brasil é o país onde mais se vê televisão e onde mais deveria se ver menos televisão. Eu acho que a televisão, ela dá uma informação, ela dá entretenimento, ela tem esporte, mas existe uma superficialidade necessária a ela, fundamental a ela. Ela é intrinsecamente superficial. Então não pode se ver só televisão. É necessário ver televisão, ir ao cinema, ir ao teatro, literatura. Eu comecei na televisão, como você mesmo já disse, pós-adolescente, depois de ter lido muito, depois de ter ido muito ao cinema, depois de ter visto Cemitério do Automóvel, O Balcão, depois de ter visto indo semanalmente ao Ruth Escobar e ver as grandes montagens, eu acho que eu tenho uma formação antes de vir para a televisão. E isso me ajuda muito. Agora, é evidente que também a televisão ela é um entretenimento barato à população que não tem dinheiro e que compra aquele aparelho e tem na TV aberta a sua diversão. Por isso a televisão pode muito bem não ter tanta culpa, não é? Não, eu acho que não. A culpa é um vice-versa, não é? Se você me desligar, eu sumo da tua vida. Me diga uma coisa, eu não vou perguntar para você como vai a cultura e a educação no Brasil, porque aí você ficaria falando até daqui a 4 anos, ou 10. Mas para onde vai a televisão? Tecnicamente, a televisão, a gente pode conversar, ela está indo para o cabo, ela está indo para o tablet, ela está indo para o celular, isso tecnicamente. O que importa, eu acho, para mim, é o conteúdo, não é? É a discussão. Eu acho que aí eu vejo um caminho, mas só se o povo tiver uma educação melhor e souber dizer não. E o não está na mão, está no controle remoto. Diga assim, não. E instigar, se possível, né? Isso é o mais genial. Instigar isso, sempre. Abu, provocar. Dizem que você será o sucessor de Jô na Globo. É verdade ou invenção?
Isso é uma invenção. Você gostaria? Não, as pessoas marcam a sua impressão digital na televisão e ela é intransferível. Eu poderei um dia fazer um programa de entrevistas, mas nunca como o Abu, nunca como o Jô. As pessoas têm a sua característica. Vanessa Brick, de São Paulo, quer saber: algum dia seu público adolescente lhe deixou em maus lençóis, ou quase? Sempre. Explica melhor. Eu comecei aqui na TV Cultura, no Matéria-Prima. E eu tive a brilhante ideia de trazer o Lobão junto com os Menudos. E o Lobão veio na sequência. E a primeira pergunta foi para o Lobão: Lobão, você é homossexual? E a resposta do Lobão: você quer saber se eu dou o pi? Aqui já está um pi eletrônico. Isso no começo de um programa ao vivo na TV Cultura. Esse é um exemplo dos cento e tantos exemplos que eu posso dar. Me diga uma coisa. Qual foi a maior transgressão que você praticou na sua vida? Se não contar a maior transgressão, nós vamos pensar pior. Na televisão, talvez a maior transgressão que eu tenha feito tenha sido a de fazer um programa ao vivo no Carandiru, alguns meses antes do massacre. As transgressões privadas, elas estão aqui. Essas são as piores. Você já se casou? Já, estou Quantas casado. vezes? Realmente agora eu estou casado. O que você está lendo, hein? Eu estou lendo biografias. Falando em televisão, estou terminando de ler uma biografia do Bonifácio, do Boni. Aprendendo um pouco sobre televisão. A história das pessoas me interessa. Qual foi o grande autor que você descobriu e o grande autor que você ainda não descobriu? O autor que eu descobri foi na escola. Eu tive uma professora que transformou minha vida no sentido literário. Numa escola chata, onde a literatura era obrigatória, ela chegou e falou assim: nós vamos estudar um poema do Fernando Pessoa durante 6 meses, A Tabacaria. E começava: eu não sou nada, eu não tenho nada. Essa frase durava uma semana. Não tenho eu na frente. Não sou nada. Não tenho nada. Você chora? Não. Raramente. Diante da beleza, você chora? Não, eu admiro. Não. Você mente? Não compulsivamente. Quem maior mal fez ao mundo? O nazifascismo, a religião, os bancos, o quê? Por escala, eu acho que foi o nazifascismo. O nazifascismo, porque ele não acabou. Houve um momento de guerra, as pessoas acharam que ali terminou. Começou em 39, acabou em 45. Mas essas ideias continuaram. E elas estão impregnadas sem que as pessoas saibam. Alguns sabem, eles tatuam, fazem os gestos nazifascistas. Outros têm dentro do coração sem saber. A intolerância, o racismo, a incompreensão. Você é religioso? Eu sou religioso em respeito aos meus pais. Eu permito ter o judaísmo dentro de mim em respeito aos meus pais que se foram. Então, eu tenho uma formação judia que eu acho que me ajudou muito em vários aspectos. Aspectos, por exemplo, éticos, eu acho que essa religião me deu. Mas o comportamento dos ortodoxos, de qualquer religião, eu não compactuo. Como é que você gostaria de morrer?
Eu gostaria de morrer dormindo. Ou seja, você vai estar no hospital com aquele negócio assim, né? Tá bom. Que pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? O que eu acho de você? Não, tudo bem, só que eu não sou interrogado aqui. Mas eu posso abrir uma exceção para você. Sérgio Grossman, o que é que você acha deste bandido na sua frente? Eu adoro os Abujanras. Para mim, o seu filho é o Villa-Lobos do século XXI. Não tenha dúvida. E você é o nosso querido Brecht. Não, agora, que pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Talvez você pudesse me perguntar sobre o meu momento de enriquecimento cultural no final dos anos 60, antes do AI-5. Está perguntado. Perfeito. Todo domingo era teatro. Todo domingo era teatro. Todo sábado era cinema. Cinema, cinema. Todo dia era dia de discussão. Existia uma verdadeira possibilidade de transformar esse país. Porque aquela década foi a única década maravilhosa, a década de 60, né? Foi incrível. Foi uma década sensacional. Né? Eu lembro que eu ia, sem saber direito, ver peças até o AI-5. Depois do AI-5 eu fiquei louco com o teatro. Porque o teatro, o ator falava assim, batia na mesa, eu falava, será que ele está batendo na mesa ou ele está batendo na ditadura? É uma mesa ou é a ditadura? Eu fiquei louco, como todo mundo ficou louco. Perdi nós. Amigos. A violência da ditadura na classe teatral foi tão terrível que a gente tinha sempre que emoldurar de outra forma palavras. Nós fomos criando novas palavras. Foi terrível. Eu dirigi uma peça do Plínio Marcos, foram 2 meses de ensaio, foram 6 censores assistiram a peça e disseram, pode fazer. Na estreia, foram 18 e suspenderam a peça. Isso foi uma das poucas coisas que aconteceram. A peça que eu dirigi do Dias Gomes também foi proibida. Eles proibiam tudo, você tinha que ter uma habilidade incrível. A última pergunta para acabar, a sua alegria. Grossman, o que é a vida? A vida é um segundo. Eu estava pensando a respeito dos 30 minutos. 30 minutos para terminar um jogo de futebol é muito. 30 minutos para terminar um jogo de futebol é muito. 30 minutos para viver é pouco. 30 minutos para eu sair de onde eu estou aqui até minha casa, durante o trânsito, é muito. Daqui a minha casa sem trânsito é nada. O tempo, ele vai se acumulando na gente, mas a gente não nota. Porque todo dia nós nos olhamos no espelho e a gente não tem a dimensão real da nossa transformação, a não ser que a gente veja fotos antigas. O que é a vida? A vida é a alegria. Tá, dá um abraço aqui, que a única coisa falsa desse programa é o abraço, hein? E as fotografias que eles tiram não sairá nunca, a não ser que você morra ou eu morra e saia no jornal. Eu desejo um mundo de homens e mulheres, de árvores que não falem, porque já existe conversa demais no mundo, de rios que levem a gente a lugares, não rios que sejam lendas, mas rios que ponham a gente em contato com outros homens e mulheres,
com a arquitetura, com as plantas, com os animais. Eu desejo rios que façam oceanos, como Shakespeare, Dante. Rios que não sequem no vazio do passado. Oceanos, sim. Tenhamos novos oceanos que apaguem o passado. Tenhamos um mundo de homens e mulheres com dínamos entre as pernas, um mundo de fúria natural, de paixão, ação, drama, sonhos, loucura. Um mundo que produza êxtase e não peidos secos. Eu creio hoje, mais do que nunca, que é preciso procurar fragmentos, lascas, unhas dos dedos, unhas dos pés, tudo quanto seja capaz de ressuscitar o corpo e a alma.